tarde, eu sou a Josi Cozempo, está começando mais um Sobre Isso, seu programa de segunda a sexta às 14 horas, aqui pela Rede Cinturão Verde de Televisão. E antes de nós começarmos mais um Sobre Isso, eu quero deixar um recadinho especial para você. Está acontecendo, já começou nesse último sábado, o primeiro aulão do PAS no Colégio Drummond, os colégios mais tradicionais de toda a região. Então, se você pretende ingressar numa universidade, é muito importante que você conheça, busque mais informações nas redes sociais do Colégio Drummond e também acompanhe a entrevista que vai ao ar aqui com o professor Gelson, no nosso canal no YouTube, programa sobre isso, que ele fala muito sobre o aulão, sobre o PAS, e você pode se informar na importância de fazer esse curso aí, você que é jovem, você que tem um filho que vai ingressar na universidade ou prestar concurso, então é super importante estar bem preparado e temos aí o Colégio Drummond que oferece essa grande oportunidade, então não perca. E neste agosto lilás, mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher, o Sobre Isso traz uma conversa sobre informação, direitos, proteção e acolhimento. Porque combater a violência contra a mulher também significa garantir que ela saiba onde buscar ajuda, quais são os seus direitos e que não precisa enfrentar essa situação sozinha. E para falar sobre esse tema e também sobre a atuação na advocacia, na proteção das mulheres, nossa convidada é a advogada Marília Rum Itaboraí Bayer. Além de atuar no direito do trabalho, a doutora Marília tem uma trajetória junto ao OAB Cianorte e participa de iniciativas voltadas às mulheres, entre elas o projeto Além da Força, desenvolvido para a Comissão de Mulher Advogada. Uma iniciativa que começou com assistência jurídica às mulheres vítimas de violência doméstica e que hoje também envolve defesa pessoal, meditação, informação, prevenção e acolhimento. Hoje, no Agosto Lilás, vamos conhecer essa história e entender como uma rede de proteção pode ajudar uma mulher a reconhecer os seus direitos, buscar ajuda e encontrar caminhos para seguir em frente. Doutora Marília, muito obrigada por estar aqui com a gente sobre isso. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer muito grande receber você aqui para falar de um tema tão importante. É imprescindível, né? A proteção da mulher e o combate à violência contra ela é um tema que tem que ser de toda a sociedade, não apenas das mulheres, mas dos homens, uma sociedade como um todo. Esse é uma pauta, um tema que a gente tem trazido muito aqui no Sobre Isso, uma preocupação nossa, né, do programa Sobre Isso, da Rede Cinturão Verde de Televisão. Então, você que está aí nos acompanhando, compartilhe essa entrevista para o máximo de pessoas, o máximo de mulheres, né? Compartilhem nos seus grupos, convidem as pessoas para assistir, porque é de extrema importância que a doutora Marília vai trazer aqui. E eu vou apresentar para você um pouquinho mais dessa nossa convidada, Marília Rum Itaboraí Bayer. É advogada, formada em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é sócia do escritório MM Advocacia em Cianorte, e a sua trajetória também é marcada pela atuação junto ao OAB Cianorte, onde participou de diferentes gestões e esteve à frente de comissões ligadas à igualdade racial e aos direitos das mulheres. É uma das profissionais envolvidas no projeto Além da Força, que oferece assistência jurídica e outras atividades voltadas à proteção, autonomia e fortalecimento das mulheres. Que você conheceu um pouquinho mais aí da doutora Marília e agora nós vamos bater um papo com ela. Marília, você nasceu em Lavras, em Minas Gerais, mas chegou a Cianorte ainda criança, aos 8 anos. O que você lembra dessa chegada e quando Cianorte se tornou parte da sua identidade profissional e da pessoa que você é hoje? Cianorte, na minha história, está desde antes de eu morar aqui, efetivamente. Meu pai era funcionário da companhia, norte do Paraná, em Itapeva. Ele era engenheiro de segurança lá. E já trabalhava há algum tempo na companhia e ele veio transferido aqui para Jussara. Mas antes do meu pai vir transferido efetivamente, nós vínhamos aqui, a família inteira, e fazia compra, era ficar em hotel, que era uma coisa diferente. Então, e eu tô aqui desde os 8 anos, então eu me sinto hoje cianortense. Falo, nasci em Minas, mas não lembro de nada lá. Eu sou cianortense, de coração. E você escolheu o direito, né? Em que momento você percebeu que essa seria a sua profissão e o que despertou seu interesse por essa área? Então, o direito acabou, quando a gente faz vestibular, faz tudo, é todo mundo muito novo, né? Acabou surgindo como uma das opções de curso. Eu acabei passando lá em Ponta Grossa, né? Minha irmã já fazia faculdade lá e dentro do curso eu fui procurar estágio. Inicialmente eu fiz um estágio na vara de família, no cartório, e depois surgiu uma oportunidade de trabalhar em escritório de advocacia. Cheguei lá, me
apaixonei, falei, quero ser advogada, e daí toquei até a minha formatura. E durante a faculdade você fez estágio, né? Como você falou aqui, escritório de Ponta Grossa. Depois de formada, você voltou para a Cianorte. Marília, como que foram os primeiros passos profissionais até você chegar ao seu escritório? Inicialmente eu vim trabalhar como associada num escritório aqui em Cianorte quando eu formei, recebi essa oportunidade, trabalhei nesse local por 5 anos. Depois abri um escritório com meu esposo. E surgiu a oportunidade também de trabalhar no jurídico interno de uma grande empresa que nós temos aqui na cidade. Então eu trabalhei por mais 3 anos dentro desse jurídico e acabei saindo. E hoje eu estou com a minha sócia, com a Marcela, e nesse entremeio eu trabalhei também na Cavaçã Advocacia. Em toda essa caminhada sua dentro do direito, hoje você atua no direito do trabalho, tanto no preventivo quanto no contencioso. O que mais te desafia e, ao mesmo tempo, te realiza nessa área? O direito do trabalho é uma parte que eu falo que a gente trabalha e, com o trabalho, o ser humano consegue construir. Então, ele consegue a moradia com dignidade, ela vai se alimentar, vai conseguir que seus filhos se alimentem, estudem e progredir. Então, no direito do trabalho, é essencial para a garantia de uma sociedade sadia. Você acaba fazendo parte dessas conquistas, dessas vitórias dos seus clientes. Sim, com certeza. E você disse que, no nosso questionário, que o dia a dia da advocacia é muito desafiador e gratificante, porque envolve diretamente a vida dos clientes. É isso que você tem trazido, né? Existe algum ensinamento que, na prática da advocacia, trouxe para você sobre responsabilidade sobre pessoas? Então, no dia a dia, fica parecendo massificado, mas, na verdade, quando um cliente te procura, tanto a empresa que está sofrendo uma ação ou que está tendo algum problema, ou um funcionário que deixou de receber um direito dele, aquele momento é um bem mais especial, é a vida dele diretamente. Então, ele não recebeu um salário, ele deixou de receber uma hora extra, teve seus direitos tolhidos. Então, é por meio da minha profissão que eu atuo para trazer o benefício para o trabalhador e também para proteger a empresa. E além disso, você, além da advocacia, você construiu uma trajetória de participação dentro da OAB Cianorte. O que te levou a assumir também esse compromisso institucional? Eu, desde adolescente, sempre trabalhei com trabalho voluntário, também sempre tive o exemplo em casa de trabalho voluntário. Eu fui do Interact, que é os jovens do Rotary. Quando me formei, voltei também para a Cianorte e entrei no Rotaract. E aí, com a carreira profissional, fui conhecendo a OAB, vendo como funcionava. E dentro da OAB nós temos diversas comissões. E dentro dessas comissões eu também penso que nós, como profissionais, a gente tem que ter para nós, mas também temos que trazer para a sociedade e retribuir esse nosso trabalho. Então, dentro da OAB, eu trabalho dentro das comissões, tanto para a população, mas também dentro do meu órgão de classe. Você trouxe aqui uma questão interessante, o exemplo dos seus pais. Fala para nós um pouquinho mais do que isso trouxe para você. Eu acho que, desde que eu me dou por gente, eu vejo meus pais em trabalhos sociais, por meio de clubes de serviço, por meio de doações também. Eu lembro de pequenininha, tá em casa, minha mãe chegar, não, teve uma enchente, vamos pegar roupa, vamos pegar presente, vamos pegar brinquedo, levar tudo. Na minha família como um todo, então a gente tem essa cultura do servir e do trabalho voluntário. Eles sempre estiveram ligados a alguma instituição? Sim, meu pai foi de muito tempo do Rotary, minha mãe até hoje é da Associação Casa da Amizade, inclusive é presidente atualmente da associação. Então, eu já participei também, além dos trabalhos do Interact, do Rotaract. Então, isso é uma cultura familiar, vamos dizer assim. Fazer parte desses trabalhos sociais. Sim. Que bacana, né? É muito bom. O exemplo ele realmente ensina mais do que palavras, né? E você passou por diferentes gestões, como conselheira, ligada também à OAB, né? Esteve envolvida com a Comissão de Igualdade Racial e com a Comissão da Mulher Advogada. O que dessa experiência acrescentou à sua visão sobre o papel da advocacia na sociedade? A advocacia é imprescindível para a sociedade como um todo. Pode até parecer clichê ou arrogância, mas o advogado é a única profissão que está prevista constitucionalmente, que ela é essencial para a justiça. Por meio dessas comissões, a OAB ela desempenha o caráter social dela e imprescindível para a manutenção de uma sociedade como um todo. É uma forma de estar contribuindo. Com também, certeza. Né?
E existe uma ideia de que o advogado atua apenas dentro do processo. Na sua visão, onde termina a atuação profissional e começa a responsabilidade social na advocacia? Eu acho que não tem muita divisão disso. Porque quando a gente está atuando na defesa de um cliente, nós estamos atuando como observador de um processo administrativo, e também por meio da OAB como um todo, ele é bem misturado. Então, é um envolvimento de humano para humano. Sim. E nós estamos agora no Agosto Lilás, um período de conscientização pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Na sua avaliação, por que ainda é tão importante dedicar um mês inteiro para falar sobre esse assunto? É um assunto imprescindível, porque a violência contra a mulher, ela não tem classe social, ela não tem cor, ela não tem religião. Então, ela é entranhada na nossa sociedade. Todos os dias você liga o noticiário, você vê isso, que são os casos mais extremos, né? A gente fica sem saber o que acontece dentro da casa, porque normalmente essa violência ela acontece dentro da casa da mulher. Deveria ser um local de segurança, é ali onde ela é vítima. Então tem que ter essa conscientização para esse combate e para essa mulher também ter ciência que ela tem como escapar disso. Tem opção de mudar. E se ela precisar de ajuda, tem quem consiga ajudar ela para sair dessa situação que é tão grave. E foi dentro da Comissão da Mulher Advogada que surgiu o projeto Além da Força. Como nasceu essa iniciativa e qual era a necessidade que vocês perceberam naquele momento? O projeto começou em 2023, na gestão da doutora Lilian, e com o auxílio da doutora Daiana, que era a vice dela, elas fizeram a primeira sala Lilás. É até interessante que essa sala Lilás foi aqui em Cianorte, dentro da Delegacia da Mulher. Mas hoje ela é replicada e é como padrão em todas as delegacias do Paraná. Que bacana. E então, começou aqui na nossa cidade. O projeto deu certo. Sim. E então, como funciona essa sala Lilás? Nós temos toda uma estrutura dentro da delegacia, mais apartada, onde essa mulher, quando ela procura a delegacia para fazer um boletim de ocorrência e denunciar essa violência que ela sofre, para ela entender o processo, não só o criminal, mas também essa mulher normalmente tem um filho, essa mulher ela precisa de renda para sair dessa situação de vulnerabilidade, correto? Então, por meio dessa sala Lilás, que foi a primeira frente do projeto, essa mulher ela é acolhida e ela é explicado para ela se ela tem um filho, como que ela vai pedir pensão alimentícia, guarda, visita. Para ela mesma, a gente também faz um encaminhamento para os órgãos, o CRAS, a Secretaria da Mulher, para essa mulher também ela ter, porque não basta ela denunciar e depois ter que voltar para casa para o agressor, né? Então ali ela vai ter a ciência de que ela não vai estar sozinha. Marilis, que você colocou aqui, são ferramentas, né, que as mulheres terão participando do projeto para sair desse lugar de vítima, né? O projeto começou em 2023 com assistência jurídica para mulheres vítimas da violência doméstica. E que tipo de orientação essa mulher encontra quando chega até vocês? Na sala Lilás, ela recebe uma orientação não apenas só do boletim de ocorrência, mas o que é uma medida protetiva, o que significa essa medida protetiva, que então é um afastamento desse agressor. Ela recebe também com relação a direito de família, auxílio assistencial, toda essa forma. Então, ela chega, ela tem uma criança, a gente já faz encaminhamento para Defensoria Pública para solicitar uma pensão, regulamentar uma visita, a guarda dessa criança, né? Porque em muitos casos, na maioria das vezes, a mulher em situação de violência sequer sabe quais são os seus direitos ou quais os caminhos que ela pode seguir, né? E quais são as principais dúvidas que vocês encontram nesses atendimentos? A medida protetiva, como a medida protetiva começa, se ela vai ter que acessar esse agressor novamente, se ela pode impedir ele de entrar em casa. São todos esses mecanismos. Eu tenho um filho, como que ele vai fazer? E qual é essa relação? Porque a criança continua vinculada ao pai, né? Mas até hoje, essa vítima a mulher, por ser vítima, ela consegue a guarda unilateral. Ela não tem
a audiência de conciliação, que num processo normal é o primeiro passo e obrigatório, você informando essa violência, então ela não tem que ver o agressor no fórum para resolver as outras questões. E durante o Agosto Lilás, vocês também trabalham informação sobre canais de proteção e formas de denúncia. O que toda mulher deveria saber sobre onde e como procurar ajuda? Ela tem os canais regulares, que é o Disque 100, que é 24 horas. O 190, que é a polícia, que também é 24 horas. E aqui em Cianorte nós temos a Delegacia da Mulher, que é uma delegacia especializada, no qual eles têm um trato, uma visão diferenciada para o atendimento dessa vítima. E lá também tem atendimento psicológico, é feito todo um atendimento especializado para essa mulher. E a campanha também ajuda a lembrar que a violência contra a mulher não é apenas agressão física. Quais formas de violência ainda são pouco reconhecidas ou normalizadas pela sociedade? A violência é aquela que grita os olhos, né? A mulher sente, vamos dizer, fisicamente um empurrão, um soco, um pontapé. Mas a violência, a psicológica, a humilhação. A psicológica, você é feia, você é burra, ninguém vai querer você assim, você é uma inútil, você não merece, eu sou o melhor que você vai conseguir ter, né? Isso é uma violência que vai minando a autoestima da mulher. As pessoas não entendem como violência, muitas pessoas não entendem, e porque ela, tipo assim, ela fere a pessoa profundamente, psicologicamente, né? Às vezes o soco vai cicatrizar, mas o interno, a violência, a autoestima dessa mulher, ela pode marcar uma vida, na verdade, né? Pode definir um futuro, que a pessoa, se ela entra numa situação de depressão, enfim, se ela tinha uma trajetória a percorrer, né, aquele estado pode colocá-la em outro caminho, ou seja, pode definir uma vida. Sim, também tem a violência financeira. Essa mulher trabalha, e ela não tem acesso aos bens, ao salário, ela não consegue decidir o que ela vai fazer com o patrimônio dela. Tem o vicaricídio, que eu acho que atualmente é o que tivemos até um caso essa semana, que é quando o homem ele atinge a mulher por meio dos filhos. Então, ameaçando, você não vai ver, ou chegando até, vou levar eles embora, ou até mesmo nesses casos extremos que ele mata, o companheiro mata as crianças para atingir essa mulher. E nós estamos aqui nessa entrevista maravilhosa. Vamos para o intervalo e voltamos já. A Associação AIOU nasceu em 2021 com o intuito de levar a essência do Evangelho a adultos e crianças, através da distribuição de Bíblias, camisetas, projetos infantis e apoio ao evangelismo, de modo que o Evangelho seja propagado a todos em sua essência, sem distinção ou viés religioso. Você também sonha com um espaço totalmente renovado, aconchegante e com a sua cara? Com móveis de qualidade e design moderno, que te proporcionam conforto e qualidade de vida, a Móveis Corsini tem uma estrutura pronta para te proporcionar tudo isso. Aqui nós estamos em um ambiente totalmente realizado pela Móveis Corsini. Corsini Móveis Planejados. Realizar seu sonho é o nosso compromisso. Eu sou a Josi Cozempa, a apresentadora aqui do Sobre Isso pela Rede Cinturão Verde Televisão, e hoje nós começamos aqui um quadro semanal no programa, em parceria com a Cortez Assessoria Empresarial e Contábil, uma empresa genuinamente cianortense, parceira do desenvolvimento aqui da nossa cidade. E nós vamos falar sobre dinheiro, empresa, organização, consciência financeira, quebrando tabus e trazendo informação prática aos empresários e também para quem quer crescer. E hoje nós vamos falar que nós temos o prazer de receber o Marcos Cortez. Marcos, muito obrigado por estar aqui e somar com o nosso programa, trazendo informações tão importantes que nós vamos ter aqui nesse quadro. Eu que agradeço essa parceria, um programa sobre isso. A Cortez Assessoria é uma parceira, tem um prazer, já conhece esse programa, acredita no programa, é um programa respeitado, é um programa que está trazendo muita novidade, não só para Cianorte, para a nossa região. Então, é um prazer realmente ter essa parceria. O prazer é nosso e de você aí que nos acompanha também, né? O nosso parceiro, como você conheceu aqui, é o Marcos Arli Cortez, contador, administrador, professor universitário e empresário.
Nascido e criado aqui em Cianorte, o Marcos começou a trabalhar ainda na adolescência, construiu 25 anos de carreira na Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná, leciona na Unipar há 10 anos e é proprietário da Cortez Assessoria Empresarial e Contábil. E nessa segunda temporada do Sobre Isso, nós vamos aprender juntos aqui muito sobre esse universo contábil. Ô Marcos, existe um tabu muito grande quando se fala em contabilidade. Muita gente ainda vê como uma obrigação, como um custo. Vamos começar quebrando esse paradigma? Exatamente, Josi. Na realidade, hoje existe um mito muito grande em relação à contabilidade, né, que é só obrigação, só atender o governo. Isso existia, a contabilidade, há muito tempo, né? O contador foi muito identificado como sendo o contador por governo, mas hoje a contabilidade ela é consultiva, ela é uma contabilidade preventiva, onde nós ajudamos o empresário a desenvolver a sua atividade operacional também. É um parceiro da empresa, né, Marcos? Exatamente. Então, hoje, o contador ele é um parceiro da empresa, né? Ele trabalha... Hoje, nós temos um trabalho específico para o empresário, né? Não só atender o governo. Lógico que nós atendemos todas as obrigações acessórias, aquilo que é necessário atender o governo, mas a nossa prioridade é o nosso cliente, né? É agregar um trabalho para o nosso cliente, agregar valor à contabilidade, né, sendo ela uma consultiva, sendo ela na área financeira, na área gerencial, ou seja, em toda a área das empresas. Ô Marcos, quando nós falamos da Cortez Assessoria, quais os tipos de empresa que a Cortez atende? Josi, hoje a Cortez Assessoria ela atende todos os tipos de empresa, nós atendemos desde MEI, desde o microempreendedor individual, empresas do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, ou seja, nós atendemos a empresa que está iniciando as suas atividades, né, o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, até o médio e grande empreendedor. Então hoje a Cortez Assessoria ela atende todos os nichos de negócios, de mercado, né? Então hoje a Cortez Assessoria tem um leque muito grande em relação a todos os tipos de empresa, né? Não é só empresa de grande porte que a Cortez Assessoria atende. Porque a contabilidade não é só imposto, é gestão, é prevenção e é estratégia. A Cortez atua de forma preventiva e não corretiva. A organização financeira impacta diretamente no crescimento, no lucro e na segurança. Ô Marcos, o que isso quer dizer na prática para os empresários que estão nos acompanhando? Josi, é uma pergunta muito importante, muito oportuna. A contabilidade hoje para os empresários é uma contabilidade consultiva, uma contabilidade preventiva, porque as empresas crescem e depois se estruturam. O nosso trabalho junto ao nosso cliente é fazer um trabalho de planejamento, de crescimento, para que ele consiga se estruturar e crescer de forma estruturada. Ou seja, nós fazemos um planejamento tributário para ele em relação, né, hoje muito forte o e-commerce, né, nós atuamos muito forte nessa linha do e-commerce. Então nós atuamos ajudando o cliente na sua área operacional também, de forma preventiva e planejamento. Porque quando a gente consegue planejar, quando a gente consegue antecipar o cliente, nós conseguimos agregar muito mais valor do que a gente atuar, né, no corretivo. Corrigindo os problemas que a pessoa teve por não percorrer o caminho correto. Exatamente. Nós atuamos também no corretivo, né, o que nós chamamos aí do apagar fogo, né, a gente também faz isso aí, mas quando a gente consegue prevenir, quando a gente consegue fazer um planejamento bem elaborado, nós temos um resultado muito significativo. Evita custos e problemas também, não é, Marcos? Exatamente. Quando a gente faz um planejamento, nós conseguimos identificar o cliente quando ele vai abrir uma nova filial, quando ele vai constituir uma nova empresa, quando ele vai ampliar o seu negócio. Então nós conseguimos fazer esse planejamento e preparar esse cliente de uma forma com planejamento tributário, alterando de um Simples Nacional para um lucro real, onde nós vamos ter aí uma estrutura de crédito, reduzindo os impostos significativamente para o nosso cliente. Nós sabemos que consciência financeira não é só para empresas, é cultura. Que exemplos você pode nos trazer, Marcos, você representando a Cortez, para que a gente entenda melhor isso? José, é muito importante a gente falar sobre isso, porque, né, como eu citei agora há pouco em relação ao e-commerce, as empresas do e-commerce, por exemplo, que nós atendemos, elas têm um crescimento exponencial. Então hoje o cliente está faturando 50 mil, daqui a pouco ele está faturando 200, 300, 400 mil reais mês. E, por exemplo, quando nós temos essa empresa num Simples Nacional e esse faturamento dele é exponencial,
ele aumenta o seu imposto significativamente. Então nós conseguimos fazer um planejamento tributário, de repente levando essa empresa para um lucro real, onde nós conseguimos reduzir o imposto significativamente. Então nós tivemos casos práticos de reduzir 800, 1 milhão, 1 milhão e 200, aí durante o ano, para vários clientes em relação a um planejamento tributário. Então isso é importante a gente, é claro, né, nós vamos levar uma empresa para o lucro real? Não, nós sempre fazemos uma simulação, nós analisamos números, porque aí sim a gente vai com um respaldo em relação a números para levar isso para o cliente de uma forma assertiva. Nesse caso, então, existe a possibilidade do empresário estar pagando mais do que ele poderia estar pagando? Exatamente. Hoje o imposto, o empresário consegue pagar menos imposto de uma forma lícita, de uma forma legal, elaborando um planejamento tributário, ou seja, entre o empresário, né, a parte operacional e o contador. Então isso, a Cortez Assessoria, ela tem a expertise em relação ao planejamento tributário, né, a minha especialidade, planejamento tributário, e hoje a gente consegue trazer um retorno muito significativo para o cliente. O Marcos está trazendo para nós aqui um assunto que tem repercutido em todo o país devido à reforma tributária. Então é muito importante que você continue com a gente e acompanhe os próximos quadros aqui no Sobre Isso. A Cortez Assessoria é uma empresa local do Cianorte, atende clientes de todos os portes, MEI, pequenas e médias e grandes empresas. Atua há mais de 15 anos, integra o NEC, o Núcleo de Escritórios de Contabilidade, inclusive o empresário Marcos Cortez é o atual presidente do núcleo. A empresa contribui diretamente para que Cianorte continue pujante e organizado economicamente. Há 25 anos, a Gesso Goiás nasceu como uma empresa familiar, cresceu de uma pequena estrutura para se tornar referência regional. O atendimento é totalmente personalizado, com atenção às necessidades e desejos de cada cliente. A empresa consolida mais de 2 décadas de tradição, inovação e compromisso com o que mais importa: seus clientes. E você que nos acompanha aqui no programa Sobre Isso, pela Rede Cinturão Verde Televisão, vê a gente aqui com a pele sempre bonitinha, né? Isso não é magia, é a ASK e eu vou te mostrar um pouquinho da nossa rotina de skincare. Esse sabonete facial é maravilhoso, ele super limpa a pele sem agredir e ainda trata, então é essencial lavar primeiro o rosto, né? Hidratar. Se você tem melasma, manchinha, esse daqui é milagroso, esse creme, então ele é super importante, né, para cobrir, disfarçar e amenizar. Quem trabalha, ele é um dermocosmético, então ele trabalha profundamente na pele, amenizando bastante e eliminando até o melasma. Outra coisa que você não pode ficar sem é esse daqui, ó, o protetor solar. Eu tenho ele aqui também, ó, protetor solar que você usa antes da maquiagem, tem que proteger a pele, né? E o creme anti-idade, que pode ser usado tanto de manhã como à noite. Esse daqui a gente não pode viver sem, eu não fico sem, porque ele elimina todos aqueles sinaizinhos, né? E esse daqui é o protetor solar com cor, porque ali você já finaliza, né, a sua pele, já fica com a pele bonita. Para um dia que você quer uma coisa mais leve, aquela coisa de ficar com a pele bonita sem parecer que passou nada, é o Pancake. E esse Pancake aqui, ele já tem filtro solar, então não necessita passar outro produto antes dele. Se quiser passar, pode passar também, mas ele já dá um acabamento na pele, fica aquela pele natural e não necessita, porque ele já tem o filtro solar. E se cuidar da pele também pudesse transformar a sua vida? Construa sua renda, gerencie seu tempo, tenha flexibilidade e cresça com uma marca que valoriza você. E o melhor, você pode trabalhar tudo na palma da sua mão. Com a PPSK, você vende, gerencia e atende suas clientes sem sair de casa. Seja uma embaixadora SK. Baixe o aplicativo e comece agora.
nós estamos de volta aqui com a doutora Marília Rum Itaboraí Bayer para seguir falando aqui dessa entrevista. Como ela é advogada, faz parte da OAB Cianorte, então continue com a gente e compartilhe aí. Marília, existe uma questão também que muitas pessoas não entendem como violência, que é a violência sexual, muitas vezes dentro do relacionamento, onde a mulher é obrigada a ceder, né, àquilo que o homem, marido, o namorado, enfim, deseja naquele momento. Isso também é violência. E é muito grave. É o que eu falo, essas violências, a violência doméstica, ela acontece dentro da casa e esse tipo de coisa dentro do quarto da pessoa, né, que seria um local de segurança. Infelizmente, vivemos numa sociedade machista, patriarcal, na qual que entende, não, o homem ele tem necessidades. E a mulher tem que fazer aquilo que ele quer naquele momento. E isso é estupro. Independente de você ter um relacionamento fixo, você ser casada, você namorar. Se acontece qualquer ato, não precisa ser penetração, qualquer tipo de ato sexual ou ato libidinoso no qual essa mulher não esteja de acordo, é estupro e tem que ser denunciado. E tem uma outra questão também, que talvez você que está aí acompanhando sobre isso nesse momento, né, também pense sobre isso, que é a questão religiosa, o abuso religioso, onde algumas religiões impõem que a mulher seja submetida a um determinado tratamento, uma postura com relação ao homem. Entra nessa situação da nossa sociedade patriarcal e machista, né? E aí, o que o homem que já tem essa intenção de fazer isso com essa mulher, ela se aproveita de uma estrutura religiosa ou de valores para submeter essa mulher e justificar a violência que ele faz contra ela. E que isso não pode ser aceito de hipótese alguma. Então, são várias formas, um programa muito esclarecedor para você que está nos acompanhando aí, não deixe de compartilhar e a gente continua por aqui. Marília, existe uma responsabilidade também de quem está ao redor dessa mulher, né? O que familiares, amigos, vizinhos e colegas podem fazer quando percebem sinais de que alguém pode estar vivendo essa situação de violência? Tem que denunciar. Aquela história, briga de marido e mulher, não se mete a colher, é balela. Você tem que meter a colher, sim. Se você sabe se um parente teu, um vizinho teu, inclusive no Paraná, é obrigação do síndico, se ele souber, tiver conhecimento de que tem uma violência doméstica dentro do condomínio, ele tem que fazer essa denúncia. E isso já aconteceu no meu prédio, meu esposo era síndico e nós acabamos acionando e essa mulher ela foi atendida. Porque pode estar negligenciando a violência que a pessoa está sofrendo. Porque por ser dentro do lar e dificilmente essa mulher começa sendo agredida fisicamente. Começa pela psicológica. Você não merece, você é burra, você é feia, você não é inteligente. Não está no peso ideal. Você não está no peso ideal. Então, essa autoestima da mulher vai e ela pensa que ela está ali presa mesmo e que ela não tem para onde fugir. Não existe outra possibilidade de relacionamento. Isso. Então, a sociedade tem que agir tanto para instruir e para que, se tem conhecimento, resgatar mesmo essa mulher dessa situação tão delicada. E tem uma novidade que em 2024 o projeto ganha uma nova frente, que são as aulas gratuitas de defesa pessoal. Por que vocês entenderam que era importante acrescentar essa atividade ao projeto? Porque nós víamos nos atendimentos dessas mulheres que se dá também, tanto fisicamente, na delegacia nós também temos uma linha, que nós chamamos de linha Lilás, que essas mulheres podem buscar esse atendimento, e nós vimos que essa questão da autoestima, essa questão da segurança, tudo era uma questão para essa mulher. E então entrou a atividade física por meio da defesa pessoal para fortalecer essa mulher. Porque essa mulher, quando ela está na aula, ela faz atividade física, ela conversa com outras pessoas, ela está inserida num contexto de fortalecimento. É um amparo, né, muito maior do que as aulas de defesa pessoal, que já ajuda muito. E a aula de defesa pessoal, ela não entra na questão dessa mulher, ela revidar uma agressão. Não. Se eu for vítima,
Como eu fujo. É realmente defesa pessoal. Defesa no sentido, me deu um soco, como eu fujo desse Como soco e vou embora como eu procurar escapo ajuda. disso. Isso, como eu escapo dessa situação, para buscar ajuda. E a defesa pessoal ela poderia ser vista apenas como uma ferramenta de proteção física, mas vocês também trabalham com autocuidado. Isso que você tem trazido aqui, né? A consciência corporal e a qualidade de vida. Por que essa dimensão é tão importante? Porque essa mulher ela vai estar fragilizada. E muitas mulheres que às vezes também participam do nosso projeto, não necessariamente elas vieram da delegacia. Então elas já denunciaram essa violência. Eu acho que toda mulher hoje, em maior ou menor grau, de um dia já sofreu um tipo de violência. Você como mulher, eu como mulher, a gente sabe, né? Então, o projeto também é aberto para qualquer para qualquer mulher. Ah, não precisa necessariamente ter sofrido Não, uma inicialmente era, mas atualmente é para qualquer mulher. E então, é por esse fortalecimento para que caso essa mulher esteja e ela ainda não tenha denunciado ou ela venha a passar, o nosso intuito com o projeto é que ela saiba que ela tem um local seguro, que ela esteja fortalecida para buscar ajuda. E qual foi o intuito, a intenção de abrir essa atividade para toda a comunidade, para que outras mulheres também tenham acesso? Sim, porque a violência, infelizmente, ela está entranhada na nossa sociedade. Como eu já disse, ela não tem classe social, não tem raça, não tem religião. Todas as mulheres, elas estão sujeitas, em maior ou menor grau, a esse tipo de violência. Então, todas... Uma prevenção. É uma prevenção. E todas, então, nosso projeto está de braços abertos a todas essas mulheres. Marília, em 2025 o projeto ganhou uma terceira frente com a yoga e a meditação. O que levou vocês a entender que esse também era um caminho importante dentro de uma iniciativa de proteção às mulheres? Um dos assuntos hoje que nós mais temos é a saúde mental. E por meio da yoga a gente entra também nesse autocuidado, da consciência corporal, da defesa pessoal, mas de uma outra forma. Porque às vezes não é todas as mulheres que se identificam com a atividade. E a yoga, então, nós temos aquele momento de centramento, de consciência corporal e de pertencimento. Então, de todo modo, a mulher consegue ali tirar aquela sobrecarga, Sim. né, aquela opressão. Então, é um outro modo, no caso de quem não se identifica com a defesa pessoal. Isso, então, e não é porque nós entramos com novas frentes que as outras frentes elas foram eliminadas. E esse projeto nosso também, ele é desenvolvido pela Comissão da Mulher Advogada da nossa subseção, mas ela ultrapassa gestões. Então começou com a doutora Lilian, passou pela doutora Dayana e agora está com a doutora Catarina. E vocês, além disso, têm também um espaço de convivência, inclusive com lanche, né, e momentos de partilha. O que acontece nesses momentos que talvez não aconteça dentro de um atendimento jurídico normal? Porque ali está todo mundo relaxado, sem aquela tensão, né? Então, depois da aula de defesa pessoal e tanto do yoga, a gente tem um lanchinho, conversa, e é nesse momento que você conhece a pessoa, sabe a história dela, compartilha. Também durante o projeto, nós também fazemos ações de conscientização. Então, nós, no Agosto Lilás, fazemos da violência contra a mulher, para essas mulheres que participam do projeto. Fazemos também Outubro Rosa, Dia da Mulher, várias outras atividades, elas são feitas. E nós fazemos também encontros de partilha, de vivência entre essas mulheres. Então, o nosso projeto busca fortalecer a mulher como um todo, dando um enfoque também nessa mulher que sofre violência. Como você colocou aqui, são várias iniciativas, né? Por que a prevenção precisa fazer parte de um projeto como esse? Porque caso, infelizmente, isso ocorra com alguma mulher, ela sabe que ela tem um local de segurança, um lugar de acolhimento e ela sabe onde buscar ajuda. Marília, nós estamos falando aqui com relação ao Agosto Lilás, né? E qual a importância de falar sobre esse tema não apenas em um mês ou quando acontece um caso de grande repercussão, qual a importância de falar isso continuamente? Porque essa violência está acontecendo agora. Nesse momento, uma mulher está sendo agredida no Brasil, na nossa cidade, no nosso estado. Então, a gente tem que reforçar
essa prevenção, porque é algo que acontece todos os dias, todas as horas. Extremamente importante. Quanto mais pessoas estiverem informadas, é maior Sim. a possibilidade de que não aconteça um novo Não caso. chegue ao extremo de a gente ter que ver uma notícia de uma mulher que morreu, foi assassinada. Marília, e você falando aqui da frequência que isso acontece, nós sabemos que há um número muito alto de mulheres que são violentadas, né, de alguma forma, são violadas de alguma razão. Existe algum sinal ou comportamento que você gostaria que toda mulher aprendesse a identificar como alerta de violência? É o primeiro sinal de tentativa de controle, de um comentário depreciativo. Essa mulher, ela tem que se afastar. Porque esse homem, ele pode ser, ela achar que ele é um bom pai, ele não é um bom pai. Se ele não é bom para a mãe dos filhos dele, ele não é. Que ele é um bom namorado. Ai, mas ele me trata bem. Se ele te agride para depois te tratar bem, então não. Não. Então, no primeiro momento, não precisa esperar escalar para uma agressão física. Então, no primeiro sinal que você conseguir ver de tentativa de controle, seja financeiro, seja de comportamento, falar da sua roupa, falar da sua maquiagem, falar das suas amizades, tentar te blindar de convívio social da tua família, dos teus amigos. É um sinal. Sai que provavelmente isso não vai melhorar, isso vai escalar. A tendência é piorar. Marília, isso que você traz é muito importante com relação ao convívio social, que muitas vezes isso vem de forma implícita dentro de um determinado cuidado para que a mulher não se relacione, não estude, né, não frequente determinados lugares. Então isso também pode ser um sinal. É o controle. O abusador, o que ele vai tentar? Ele vai tentar com que essa mulher não tenha mesmo, ache que está sozinha. Ela não está. Nós temos nosso projeto aqui em Cianorte, nós temos a Secretaria da Mulher, nós temos a delegacia, tem os Disque 100, tem os 190, ela não vai estar sozinha. Mas esse homem, por meio desse controle, ele vai fazer com que ela acredite que isso acontece, não é verdade. Nós temos trazido, inclusive, esse tema aqui de forma até repetida, porque é um cuidado muito grande sobre isso, da Rede Cinturão Verde Televisão. Inclusive, continue acompanhando, que a secretária da Mulher estará conosco aqui também, falando um pouco mais sobre esse tema. No nosso canal no YouTube, programa sobre isso, temos várias entrevistas, inclusive a primeira entrevista aqui sobre isso, com a soldado Josiele Araújo, falando sobre essa questão também, está no nosso canal no YouTube. Então, é muito importante, a gente está sempre trazendo isso, né, pautando isso, nós fazemos isso aqui e valorizamos as pessoas que têm esse cuidado com a sociedade, com as mulheres, né, como um todo. E existem situações em que a mulher pode sair de uma situação de violência e precisa muitas vezes acessar serviços diferentes. Como que funciona essa articulação entre a OAB, Delegacia da Mulher, Defensoria Pública, CRAS, entre outros órgãos? Ela serve mesmo como uma teia, uma rede para proteger essa mulher. Então, se ela entra e a gente identifica, faz o encaminhamento para a Defensoria, faz para a Secretaria da Mulher, faz para o CRAS, para que essa mulher ela consiga buscar ajuda e se manter afastada desse agressor. E na prática, o que ainda precisa melhorar para que uma mulher não se sinta perdida quando decide procurar ajuda? Eu acho que isso daqui que nós estamos fazendo hoje é reiterar, informar, falar de novo, falar mais uma vez, sempre ter divulgação dos canais de denúncia, dos meios de proteção. Então é o que nós estamos fazendo aqui, é informação. Trazer essa pauta à tona o máximo de vezes possível para que o máximo de mulheres estejam informadas com relação a isso. Exatamente. E qual é o papel da família, dos amigos, das pessoas próximas? Como alguém pode ajudar uma mulher que está vivendo uma situação de violência sem julgá-la, sem pressioná-la para que ela tome uma atitude? Esse é amparo, ser conforto, ser segurança para essa pessoa, falar que ela não está sozinha, que eles estão ali para auxiliar ela, para receber ela, e porque não é fácil.
é muito difícil para uma mulher ela sair desse tipo de situação. Tomar uma decisão, né? Muitas vezes, quando olha-se de fora, parece simples. Mas Não. né, estar lá, muitas vezes, é abrir mão de uma vida, ou de sonhos, de planos, de uma promessas. Dependência emocional, uma dependência financeira. É toda uma dependência que essa mulher faz. E o abusador faz isso de propósito. Não é à toa que a mulher ela tá tão presa ali. O abusador, ele faz com que ela se veja nesse papel, onde que ela acha que ela é incapaz. E que ela não vai conseguir ajuda. Que não vai conseguir sozinha. Marília, trabalhar diretamente com histórias de violência certamente também provoca impactos de quem acolhe essas mulheres. Como que você lida pessoalmente com essas histórias e consegue manter o equilíbrio para continuar fazendo seu trabalho? Pensar que a Comissão da Advogada da Mulher e todas as advogadas que trabalham no nosso projeto, que nós somos várias, né? Que nós somos um meio para ajudar. Que o que nós estamos fazendo é para auxiliar essa mulher para ela conseguir sair dessa situação. E ao longo dessa experiência, houve alguma situação, algum atendimento que você tenha mudado a maneira como você enxerga o seu próprio trabalho? Eu acho que você vê muito que nunca é preto no branco, igual você já falou. É só fazer isso e tá resolvido. Não, olha como é simples. Não. Você vê que é tudo complexo, tudo tem um contexto, tudo tem uma história. E o que significa para você a palavra força quando falamos de uma mulher que está tentando reconstruir a própria vida? A mulher, por mais fragilizada que ela esteja, eu acho que a gente tem uma força interna que não existe e que ninguém consegue nos deter. Então, quando a gente decide e vê, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso sair daqui, essa mulher ela vai conseguir esse apoio e ela vai com certeza ter uma força dela que nem ela imaginava que ela tinha. Esse apoio que vocês oferecem é para que a mulher possa resgatar essa força, né? Romper com as barreiras que são muitas. Muitas, com certeza. Conseguir lutar contra, muitas vezes, o que nem se imagina olhando de longe. Com certeza. E hoje o Além da Força foi renovado, mas está temporariamente suspenso, aguardando a liberação do novo edital. O que vocês esperam para a próxima etapa do projeto? Nessa nova etapa do projeto é fortalecer as atividades que nós já estamos desenvolvendo, né? Então, fortalecer a defesa pessoal, fortalecer o yoga. E esse projeto, ele é feito pela OAB Paraná, a OAB Paraná, subseção de Cianorte. Então, gostaria de agradecer também publicamente ao nosso presidente e toda a diretoria que sempre prestou esse apoio. As aulas de yoga são realizadas dentro da sede da OAB semanalmente. Então, a gente tem um apoio da OAB como um todo, da subseção aqui. Então, gostaria de agradecer o nosso presidente, toda a diretoria dele, que sempre esteve aberto para esse projeto da CMA, que, como eu disse, ele vem de várias gestões, tanto da Comissão da Advogada da Mulher quanto da OAB como um todo. E também... Inclusive, a OAB cede o espaço físico. Sim, as aulas de yoga são realizadas semanalmente no nosso espaço de convivência que nós temos dentro da nossa subseção aqui. Então, esse projeto, nessa nova etapa, é para fortalecer. O projeto é feito pela OAB, mas os fundos são do Tribunal de Justiça. Então, é graças ao apoio da doutora Estela, que é juíza aqui na nossa comarca, e ela utiliza o nosso projeto, ele é até simbólico. O nosso dinheiro que paga nossos professores, paga todo esse atendimento, colocou os equipamentos na sala de Lilás, eles são vistos de penas de multa, de crimes. Eu não posso deixar de mencionar aqui, você falou da doutora Estela, ela esteve conosco aqui no Sobre Isso, uma pessoa incrível, você precisa assistir essa entrevista, está no nosso canal no YouTube, programa sobre isso, ela é realmente uma pessoa ímpar. E por falar na Comissão da Mulher, nós estaremos aqui com a doutora Catarina para falar, né, desses projetos e dos demais projetos que tem feito tão bem a Cianorte. A Catarina atualmente ela está como presidente, como vice está a Sirlene, e as duas têm mantido o projeto e dando andamento com maestria. Será um prazer para nós recebê-la aqui, né, para falar de uma pauta tão importante, e em breve ela estará aqui conosco.
E retomando ao projeto, né, falando ainda sobre ele, quando ele retomar, quais atividades estarão disponíveis para as mulheres? E quais mulheres, né? Todas podem continuar? Tanto a defesa pessoal quanto yoga, ela é aberta para todas as mulheres de todas as faixas etárias, tá? Nós temos desde adolescentes que participam, quanto senhoras. Todas as atividades, elas são qualquer pessoa consegue fazer, não é nada só pensar, eu sou sedentária, não tenho elasticidade, é lá que a gente vai aprender, o projeto é para isso mesmo, para a gente desenvolver. E o atendimento na Sala Lilás também vai continuar. Essas mulheres que tiverem interesse, elas podem entrar em contato diretamente com a OAB, que vai passar. Nós temos um grupo de WhatsApp, onde nós colocamos todas as informações, marcamos as aulas, fazemos a listagem de quem vai poder comparecer. Então vai diretamente ao AB. Pode ser por WhatsApp. Demonstrar o interesse e eles vão fazer os encaminhamentos. Marília, então deixa uma orientação aqui para nós, como as pessoas podem acessar pelo Instagram, né, pelas redes sociais, e ali, através dali, seguir pelo WhatsApp. Nós temos o Instagram da Comissão da Mulher Advogada, que é cma.cianorte, e temos também a rede social da OAB, é o OAB Cianorte 20. Então, entrando em contato através das redes sociais, ali a pessoa é direcionada também para esse atendimento. Isso, e o atendimento também pode buscar pessoalmente. A nossa sede da OAB é ali na lateral da prefeitura, de fácil identificação. É muito fácil de encontrar. Marília, depois de toda a atuação que você já teve como advogada e junto à OAB, que mensagem você deixaria para uma mulher que está assistindo agora esse programa nesse momento e que talvez ainda não teve coragem de buscar ajuda? Que eu entendo por que ela não teve coragem de buscar ajuda, mas que ela pode ter certeza que tem muita gente, quando ela conseguir pedir essa ajuda, que vai auxiliar ela, que vai acolher ela e que ela vai conseguir sair dessa situação. Que nenhuma mulher deveria viver em momento nenhum, em hipótese nenhuma. Há pessoas de braços abertos para receber. Marília, nós sabemos que é um grande trabalho junto ao judiciário e nesse momento a Lei Maria da Penha fazendo 20 anos, o que você percebe de crescimento, de evolução em todo esse tempo? Até um passado recente, pode parecer que não, mas não tinha uma lei específica quando uma mulher era agredida. E essa mulher, ela tá como a gente falou de forma reiterada aqui, ela tem um contexto que essa agressão acontece, por que ela é vítima. E a Lei da Maria da Penha, ela foi imprescindível para o combate desse tipo de violência. E ela não é uma lei estática. Nesses 20 anos, ela teve uma evolução, foram implementados diversos outros mecanismos. A medida protetiva. Hoje, no direito de família, nós temos vários mecanismos que se aplicam no direito de família, em razão da Lei Maria da Penha, para a proteção dessa mulher, para ela não ser revitimizada durante um processo, tanto no processo de família, no processo judicial. Então, ela foi imprescindível para a proteção, acolhimento e combate desse tipo de violência tão penoso à nossa sociedade. Então, estamos evoluindo. Sim, muito. E nós temos uma das legislações mais modernas do mundo nesse tema. Marília, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, mas antes disso, eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, do seu escritório. Sim, minhas redes sociais é Marília Itaboraí, com HY no final, ADV, do Instagram. Lá eu posto sobre o meu trabalho, informações, inclusive informações sobre esse tema. Muito obrigada por estar aqui, foi uma entrevista muito relevante. Obrigada mesmo, foi um prazer receber você. Eu que agradeço vocês. Nós estamos terminando mais sobre isso. Fica a nossa mensagem nesse agosto lilás, informação e também uma forma de proteção. Se você conhece alguém que está passando por situação de violência, procure ajuda e não enfrente isso sozinho. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo sobre isso. O que você aprendeu hoje caminha com você. E o Paraná começa aqui na Rede Cinturão Verde Televisão.